Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma aula, dando início. Semana 6. Já estamos lá um mês e meio de atividades. E é isso, gente. Vamos começar. A aula de hoje vai ser um pouco mais curta. Vai ser só uma continuação do que a gente já falou na outra aula. Agora a gente vai falar do relevo, só que no contexto brasileiro, tá? Eu prometi para vocês uma tabela que eu ia colocar no, no grupo e tudo mais, mas eu decidi assim não fazer e eu vou começar a aula de hoje com essa tabela meio desconstruída, porque ela não está numa tabela em si, eu anotei tópico por tópico dentro dessas dinâmicas aí, e então não vai estar numa tabela, como eu já havia dito. Mas é isso, a gente vai começar, o primeiro slide vai ser desse jeito aí. Depois a gente tem aquele slidezinho, introdução, aula 6, blá blá. A gente começa normalmente. Mas, enfim, é isso. Semana marcada por grandes eventos, né? Teve o cessar-fogo entre Israel e o Hamas, confronto que já dura aí anos, né? Infelizmente, a gente teve um fim pelo menos momentâneo, desse duelo armado, né? E CPI da Covid rolando, muita coisa aí acontecendo. Mas enfim, a gente vai falar melhor, principalmente sobre essa questão israelo-palestina, que a gente vai falar de atualidades e tudo mais. E é isso. Vamos lá, vou começar a apresentação, dessa vez sem erro, tá? Da outra vez eu fiz a mesma coisa e não deu, fui perceber só depois. Mas vamos lá. Tela compartilhada, vou entrar aqui nos slides e assim começaremos. Olha que velocidade, gente. Então, aqui está essa tabela, que é o final da aula passada. Isso aqui foi até bom, eu gostei, né? Que eu comecei ela com esse termo da outra, é meio que um resumo, tá? Do tipo de terreno, né? Desse que a gente vai encontrar e as questões que estão inseridas dentro dele, né? Por exemplo, no escudo cristalino, o tipo de rocha vai ser a rocha cristalina, é do período pré-cambriano, pré-cambriano e paleozoico. E a importância econômica que é encontrada nesses escudos cristalinos são os minerais metálicos e não metálicos. Entendeu? A tabelinha em si está divididinha nos quadrados, a gente ia colocar, assim dá para entender também. Enfim, na bacia sedimentar, o tipo de rocha encontrado vai ser essa rocha sedimentar, dos períodos Paleo, Meso e Cenozoico. E o que se encontra nessas bacias sedimentares? Qual que é a importância econômica que a gente consegue extrair de uma bacia sedimentar? Vai ser os combustíveis fósseis e os aquíferos. E num dobramento moderno, como os Andes, por exemplo, o tipo de rocha vai ser a magmática. Isso aí é formado na era Cenozoica, né? É o mais recente possível. E a importância econômica são os solos férteis, tá? Esse derramamento de lava que faz com que o solo seja fértil. A daqui de onde eu vos falo, vocês já sabem, Arapongas do Paraná. Eu estou no epicentro do que é conhecido, né? A Terra Roxa, esse solo muito fértil, foi de um derramamento basáltico que aconteceu aqui no norte do Paraná, aqui na minha região, tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui é muito bom, né? Porque se resume essa última pincelada nesse conteúdo da aula passada, dos tipos de rocha, dos materiais que a gente encontra. Hoje a gente vai trazer tudo isso para o contexto brasileiro e vamos dar início a isso aí, tá bom? Olha lá, slidezão bonitinho, vamos lá. Geomorfologia e o relevo brasileiro, né? O que é esse estudo geomorfológico? É os estudos das formas da Terra em superfície, que agora trazendo os conceitos que a gente já estudou na aula passada, de intemperismo, de erosão, agentes endógenos, exógenos, a gente vai conseguir falar tudo isso com mais propriedade. Tá? Então, ele é o produto da ação de agentes endógenos, né, que é os agentes que vêm do interior da Terra, esses agentes formadores, esses agentes iniciais, tais como o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos,
e os agentes exógenos, que são os agentes internos, o que acontece pós o surgimento, né, cujo responsável são os agentes endógenos, após isso, né, com a mão dos agentes exógenos, esses agentes que são chamados também de modeladores, vem o intemperismo, a erosão e a sedimentação, tá bom? Aqui eu vou dar uma descrevida nas principais formas de relevo para vocês, tá? E tá bem bonitinho, explicadinho, eu acho que vale a pena prestar bastante atenção nisso para a gente não esquecer esses conceitos nunca mais. Aqui vocês já ouviram falar com certeza, né, do planalto. O que é um planalto? Um planalto nada além de um terreno mais alto que as planícies, cujas altitudes são maiores que 300 metros. Ela a diferença, então, principal, já vamos deixar isso bem claro, entre um planalto e uma planície é a altitude onde ela se encontra. Dentro de um planalto e uma planície, o terreno, como ele é dividido, é praticamente a mesma coisa, que vai mudar isso aqui, ó. Para ser um planalto, portanto, então, a gente tem que estar acima de 300 metros. Tá? Voltando a falar do planalto, essa forma de relevo, né, pode ser delimitado por escarpas e chapadas. Aqui, nessa questão aqui, a gente vai perceber que a erosão é o que predomina. E o planalto também pode ter um perfil de relevo mais plano ou também ondulado. Agora, falando um pouco da planície, a planície, né, pode ser explicada como um terreno plano, assim como o planalto, só que o que muda é essa questão aqui, ó. Ela vai estar inserida entre 0 a 100 metros, tá bom? Isso, claro, em relação ao nível do mar. E ela geralmente é formada pelo acúmulo de sedimentos trazidos pelas águas de rios e marés. Então, gente, ó, vamos pensar assim, isso é uma questão até meio lógica, mas que pode passar batido quando a gente não presta atenção nessa questão aqui. Mas assim, ó, a gente tem um planalto, que é caracterizado por ser de 300 até quase 9.000 metros, né, que é o máximo de altitude que a gente tem na Terra, mas, né, não vai ser quando a gente vai nesses 9.000 metros que eu trouxe, que é o Monte Everest, não vai ser um planalto, mas, enfim, de 300 para cima é um planalto. Aqui predomina a erosão. Muito provavelmente porque no lugar que a gente está inserido, quando falamos em planalto, isso pode, mas, né, também não pode ser necessariamente um local de maior estabilidade, maior predominância, ele pode, como aqui está falando, né, que vai ser delimitado por escarpa e chapada, mas pode não ser também. Então, tipo assim, pode ser que seja uma imensidão de um planalto dessa altitude de 300 metros e não existe nada cortando ele. Por que eu falei tudo isso? Porque suponhamos que a gente está numa imensidão de planalto e em algum momento, né, quando a gente chegar, por exemplo, no litoral, quando a gente chegar nesse limite continental desse país, assim dizendo, nesse país imaginário, a gente vai ter uma planície. O que é a erosão? Não é o que a gente estudou que é a erosão? Não é esse agente exógeno, né, que vai modelar a planície, que vai desagregar as rochas e a erosão não é essa desagregação seguida desse transporte. Então a gente pode pensar o seguinte: se um planalto acima de 300 metros, aqui a erosão vai ser predominante. Se na planície a gente está entre 0 e 100, o que vai ser, o que é mais óbvio que aconteça aqui? O acúmulo de sedimentos, muitas vezes trazidos do planalto, pode ser. A gente vai ver as outras formas, né? Pode ser desses outros lugares, mas a tendência é aquilo, gente. Tipo, que tudo vai se acumulando, toda essa desagregação, quando levado para um lugar, vai ser formado, né? Essa bacia sedimentar, mas isso vai se constituir de um lugar mais baixo do que do outro que rolou essa desagregação. A gente não vai conseguir ver a água subindo ou uma rocha desgastada subindo, né? Tipo, né? Indo para altitudes maiores do que ela já está.
Isso é antigravitacional, então, entenderam? Deram para entender? Legal isso aí? Então vamos pular aqui. Outra forma de relevo pode ser as montanhas, né, que são porções de maior altitude do que as outras, né, porções mais elevadas, altas altitudes. E aqui a gente pode dar um sinônimo, né, para esse conjunto, esse coletivo de montanhas que vai levar esse nome aqui, né, cadeia ou cordilheira. Cordilheira dos Andes é uma cadeia dos Montes Rochosos e é isso, tá? Quando a gente for tratar de chapadas, a gente vai saber que as chapadas são formações rochosas acima de 600 metros, tá? E aqui, ó, essa é a diferenciação, né, principal dela com o Planalto. Se o Planalto acima de 300 metros, a gente já sabe até onde, né, essa altitude do Planalto pode chegar, tá? Porque acima disso aqui, desses 600 metros, isso já torna-se uma chapada. Isso, né, claro, se eles possuírem uma porção plana na camada superior. Chapadas vou fazer na minha mão aqui para exemplificar melhor. A gente pode ter isso a gente tem que elevar para proporções continentais, tá? Isso não necessariamente precisa ser um morro que tem um começo e fim visível de algumas centenas de metros. Não, chapadas podem ser extensões quilométricas, mas quando você tem essa crescente, esses agentes erosivos, né, isso eu acho importante ressaltar, a erosão tende sempre a aplanar o terreno, né? A gente, vamos supor que, aqui, ó, o meu globo. Vamos supor que eu raspe muito isso, que eu lixe muito isso. Minha mão esteja representando os agentes erosivos diversos. Ao lixar isso aqui, a tendência é que a gente aplane isso aqui, tá? Tanto em formações redondas, né? Tipo um morro fazendo isso, tanto em um pico bem afiado no topo, entre aspas, né? A tendência é sempre aplanar, deixar tudo o mais plano possível, isso quando a gente vai falar desses agentes erosivos aí e tudo mais, tá? Escarpa, são as encostas íngremes de um penhasco que geralmente surgem em borda de planaltos. A depressão vai ter duas categorias, mas o que se caracteriza a depressão em si? São áreas situadas abaixo das áreas vizinhas. Eu trouxe uma imagenzinha bem legal que vai mostrar para a gente que a depressão não precisa ser. Ela pode estar numa altitude elevadíssima e ainda ser uma depressão. Basta, como aqui está dizendo, ela está abaixo e bem abaixo dessas áreas vizinhas. E nessas duas categorias, onde a depressão pode ter, né? Ela pode ser uma depressão relativa, que é uma depressão acima do nível do mar, e uma depressão absoluta, que é abaixo do nível do mar. Aqui a figura que eu trouxe para vocês, ó. Como eu disse, ó, lembra? Quando a gente trata de planalto, aqui predomina a erosão, aqui mais baixo. É muito provável que os sedimentos erodidos aqui do planalto vão ser depositados aqui na planície, onde é mais baixo. Aqui tem uma depressão absoluta, ó. Uma depressão, ó, bem mais baixo do que os vizinhos e abaixo do nível do mar. E aqui uma depressão relativa, ó, abaixo dos vizinhos, tá? Sendo essa aqui uma montanha, com altitudes mais elevadas, como a gente já viu que é a definição do que é uma montanha nos conceitos de relevo nos slides passados. E aqui tem essa depressão relativa porque, ainda que menor do que nos vizinhos, ela está acima do nível do mar, diferente da absoluta, tá bom? Aqui a gente vai falar um pouco do relevo brasileiro, tá? Cujas características gerais são, tá? Quando a gente pensar em Brasil, pode pensar nisso aqui, tá bom, gente? Relevo brasileiro, característica principal é baixas e médias latitudes, tá? Opa, opa. Altitude, gente. O, o, o corretor do Google Apresentações que eu uso aqui corrigiu errado. Mas é predomínio de baixas e médias altitudes, ó. Ele trocou o IOL de lugar. Sendo raras as maiores elevações. A gente sabe, né, que o pico da neblina, o maior pico que a gente encontra no Brasil, não chega a 3.000 metros. Tá? O Brasil não é conhecido por ter cadeias de montanhas tão elevadas, lugares tão grandes para a gente, tão altos, né,
serem explorados e tudo mais. Isso tudo tem um motivo, tá? No geral, apresenta um relevo desgastado, né? A gente sabe. Quem desgasta esse relevo são esses agentes exógenos, esses agentes erosivos, tá? E tem ausência de dobramentos modernos, vulcões ativos e terremotos de grande magnitude. E o porquê? Por que que a gente tem um predomínio de baixas e médias altitudes? Por que que a gente não tem dobramentos modernos? Por que que a gente não tem vulcões ativos? Ainda que tenhamos vulcões, né, no Brasil, em períodos geológicos, né, bem mais antigos do que a gente se encontra hoje, a gente já teve vulcões ativos dentro do que hoje são nossas fronteiras. E por que que a gente não tem terremotos de grande magnitude? O porquê disso tudo? Porque o Brasil se localiza no meio da placa sul-americana, que é uma área geologicamente estável. Ó, aqui, ó. Vocês lembram em 2011, se eu não me engano, um terremoto de magnitudes devastadoras que afetou o Chile? Ó, por quê? Ó, o Chile aqui, ó, tá bem nessa divisa da placa de Nazca e da placa sul-americana. Ó, aqui é um encontro de placas, tá? Formou a Cordilheira dos Andes aqui, e por conta desse limite entre placas aqui, a gente sabe que o Chile, por exemplo, sofre muito mais de terremotos que a gente, tá? E não é coincidência que é aqui que tem a cordilheira, aqui que se situa a Cordilheira dos Andes. Olha como o Brasil está bem no meio disso tudo. O Brasil não é afetado com tanta veemência por esses movimentos tectônicos, tá bom, gente? Aí aqui, ó, dos 100% da superfície do país, 60% é coberto por terrenos sedimentares. Isso é uma coisa que a gente já pode deduzir, né? Como eu estava falando, se terrenos sedimentares geralmente são terrenos que é para onde esses sedimentos são acumulados, justamente por uma questão gravitacional, né? Você geralmente vai sedimentar esse fragmento de rocha em locais mais baixos. A gente pode já, com esse dado, né? A gente pode fazer isso com outros países, por exemplo. Se a gente vê que um país a maior parte dele é coberto por terreno sedimentar, a gente pode já imaginar que não é um país conhecido por ter grandes altitudes dentro dos seus limites fronteiriços, não é um país muito alto, de grandes formações rochosas e tudo mais. Enfim, de novo, 60% do Brasil é coberto por terrenos sedimentares, 4% coberto por terrenos vulcânicos, é a terra roxa, alta fertilidade. Como eu falei, aqui a minha cidade é conhecida por ser uma integrante uma integrante desse grupo seleto de cidades que foi banhado por esse derramamento de lava, desse derramamento basáltico que formou esse tipo de terra aqui, a terra roxa, essa terra bem escura, bem cheia de nutrientes, de, né, alta fertilidade, como eu já havia falado anteriormente. O resto, ó, 36% coberto por terrenos cristalinos, como a gente pode ver aqui, ó, vamos voltar lá no começo, lá de trás, tá? Períodos bem antigos, que é o motivo do Brasil ser rico em minerais metálicos e não metálicos. E se ele é bastante coberto por terrenos cristalinos, outro dado que a gente pode deduzir se a gente mudar a ordem, se ele é bastante ocupado por terrenos cristalinos, a gente já pode imaginar também que se ele é um terreno, né, cristalino, que esses dobramentos antigos, a gente já pode imaginar que, pelo menos onde é terreno cristalino, não existem informações novas, não existem esse encontro de placas, essa subducção que gerou um tipo de relevo, por exemplo, os Andes, um relevo mais alto e tudo mais, tá bom? A gente pode já imaginar isso fazendo essa lógica inversa, tá? 32% são do período arqueozoico, 4% do proterozoico, que é rico em jazidas de minerais metálicos. Lembra lá do primeiro slide que eu mostrei para vocês, tá bom? Aqui, ó, os picos mais altos do Brasil. Ainda que, nossa, isso aqui esteja numa escala absurda, né? Tipo, 5 metros de diferença aqui, sejam capazes de diminuir desse para esse abruptamente, como aqui aumentam 10 metros e ele está bem maior que os outros, e, enfim, como essa escala está bem ruim, né? Mas aqui fica bom para a gente exemplificar quais são os 11 picos mais altos do Brasil.
sendo o maior deles o Pico da Neblina, tá? Que fica no estado do Amazonas, ainda que um pedaço do Pico da Neblina fique na fronteira Brasil-Venezuela, tá? O cume desse pico, né? O topo desse pico, fica todo localizado em territórios tupiniquins, em territórios brasileiros, em território nacional. Aqui, ó, a foto bonitona do Pico da Neblina. Ele tem esse nome justamente por isso mesmo, viu, rapaziada? Porque como é um lugar alto demais, as nuvens costumam ficar abaixo, tá bom? E seja um lugar que seja de difícil observação, você observar ele inteiro, justamente porque a neblina, né, que não passa de nuvens mais baixas, a gente vai estudar isso em climatologia, fica de difícil observação porque ele é tapado, a vista é preenchida pelas essas nuvens mais baixas aqui, como a gente pode ver nessa imagem, que é muito bonita, muito bem tirada, tem um sonho de visitar esse local ainda, tá? Lá na faculdade a gente tem uma matéria que chama Regional Amazônica, e a faculdade, por incrível que pareça, levava a gente para fazer campo na região norte, na floresta amazônica, assim como na regional nordeste, que eu cumpri ano passado, tinha campo também, mas, né, para além de picos não tão altos assim, existia trabalho de campo que a gente fazia ali nas redondezas do Vale do Paraíba e tudo mais, e, pô, bem legal, saudade de um campo. Jamais perdoarei Covid por me tirar meus últimos anos, meus últimos campos, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente vai ter a classificação do relevo brasileiro, pode ser dividido em três geógrafos principais que fizeram essa divisão, tá? Sendo a primeira, a mais primitiva delas, a primogênita dessa classificação do relevo brasileiro, a do Haroldo de Azevedo, tá? Qual que é o critério que ele usava? Era a altimetria, tá? Era baseado na altimetria aqui, ó. Aqui ele divide o Brasil em 8 unidades de relevo, bem simplinho, tá, gente? Eram 4 planícies de até 200 metros e 4 planaltos. Então era isso, gente, ó. Brasil dividido em 8, de 0 a 200 metros era planícies, ele agrupava tudo isso aí numa planície só. O que subiu era planalto, os que dividiam eram outros planaltos, né? Porque não adianta você falar, vamos supor, vamos pegar o estado de São Paulo. A gente vai para o estado de São Paulo, aí ele é todo de 0 a 200 metros, aí você tem uma bolinha ali na capital que é acima de 200 metros, e daí você tem um outro planalto no Amazonas que está acima de 200 metros, e você chama o do estado de São Paulo e o do estado do Amazonas do mesmo planalto. Aí não dá, né? Por isso que tem isso tudo, mas enfim, bem simplista, 8 unidades de relevo, 4 planícies de até 200 metros e 4 planaltos, tudo que é acima de 200 metros estava inserido nessa divisão do Haroldo de Azevedo aqui, ó. Que a gente vai falar dessa divisão nova, essa intermediária, não é a mais moderna, atual, que é utilizada até hoje, tá? Que foi feita por Aziz Absaber, professor titular da Universidade de São Paulo, onde eu estudo, tem uma caixinha dele até hoje na universidade. A gente tem um negocinho que a gente tem que colocar os trabalhos feitos para alguns professores. Outro dia eu me deparei com a dele e com o autor da outra unidade de relevo que a gente vai ver a seguir. Mas enfim, se aposentou, nunca cheguei a vê-lo, mas o Jandir eu conheci, gente. É um spoiler de quem foi o outro que fez essa classificação. Mas enfim, qual foi o critério de Aziz Absaber? Foi a altimetria também, mas aqui ele vai ter essa variável dos agentes exógenos, tá? Para ele, ao invés dessas 8 de Haroldo, eram 10 unidades de relevo, sendo elas as 3 planícies, tá? Que constituem esse relevo plano de até 200 metros, e, né, que tem essa sedimentação maior que a erosão. Lembra do que eu falei? Olha só, não é coincidência. Se o lugar é mais baixo, a prevalência dele vai ser a sedimentação e não a erosão e tudo mais. E as outras 7 unidades que seriam, né, 7 planaltos, tá? Que vão ser relativamente planos, não relativamente planos, mas constituem, né, sendo informações rochosas de acima de 200 metros, onde a erosão é maior que a sedimentação, tá bom? Por último, a mais atual, a que é usada até hoje,
ainda que as três caem em vestibular, nessa história dessa classificação do relevo brasileiro, se perguntarem para você, vocês têm que ter a do professor Jurandir Rosa na cabeça. Professor esse que eu conheci, tive palestras e tudo mais. Infelizmente, ele se aposentou, saiu de professor titular da Universidade de São Paulo, acho que foi 2 ou 3 anos antes de eu ingressar na USP. Enfim, quais são os critérios dele? Foram critérios morfológicos mais os dados do Radam Brasil. O que que é esse Radam Brasil? É um projeto de referência, tá? Isso aqui é o suprassumo da referência em termos de levantamentos de recursos naturais no Brasil, tá bom? Aqui são os critérios que ele usou, tá? Que são os critérios morfoestruturais, aí ele diz respeito das rochas, morfoescultural, né? Falando desses agentes exógenos, e morfoclimáticos, né? Se tratando de clima. Aí, olha a diferença. 8, 10, para Jurandir são 28 unidades de relevo, tá? Sendo para ele 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Aqui, ó, eu trouxe para vocês a figura do que é essa divisão do relevo brasileiro para o professor Jurandir, tá? E aqui a gente vai ter essa delimitação de cores que ajuda a gente a se situar melhor nisso tudo, tá bom? Ó, os planaltos da região da Amazônia Oriental, aqui, ó, essa 1 aqui, né, aqui pode ver que acompanha toda o correr do rio, ó, é o 23, planície do Rio Amazonas, é 24, planície do Rio Araguaia, aqui, ó, tá? 28, planícies e tabuleiros litorâneos, ó, 7. Ó, a 21 é bem aqui onde eu moro, viu, gente? Essa divisa entre esse laranja e esse amarelo, esse laranjinha vai ser o 3, vai ser o Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, e essa 21 é a depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná. Enfim, isso aqui é bom vocês terem na cabeça, não vai cair uma pergunta, em qual cidade fica o Planalto de número 6, que é o Planalto Residuais Sul Amazônicos? Não, mas é bom vocês terem uma ideia do que é o quê, pelo menos até o que, até onde fica o quê, até o que fica onde, tá? Né, sabendo né, o grosso do que é o relevo brasileiro, vocês não vão precisar saber, ninguém vai pedir, nenhuma questão aberta, prometo para vocês, nada de muito específico no detalhamento disso aqui, tá bom? Aqui a gente vai poder falar um pouco dos minerais metálicos no Brasil e no mundo, tá? Isso aqui é importantíssimo, isso aqui cai em vestibular, isso aqui pode cair tanto nessa área de geografia, se tratando disso, dessa geomorfologia, dessa geologia e tudo mais, mas também quando a gente vai falar de matriz energética, relacionar uma coisinha na outra, né, é sempre bom ter isso aqui em mente e tudo mais, principalmente agora que a gente tem, né, bastante contexto, tanto nessa pegada ecológica que está tendo, protocolo de Kyoto, Joe Biden, que eu falei já nas aulas passadas para você, que voltou a assinar, essa comissão do meio ambiente, essa questão do desmatamento, saber um pouco disso aqui, né, uma questãozinha bem, como é que eu posso dizer, bem interdisciplinar, ainda que dentro de geografia, mas pode tratar de outras coisas, isso aqui é bastante legal a gente tá dando uma focada boa nisso aqui, tá? Enfim, o Brasil, com B maiúsculo, é, possui uma das maiores reservas minerais do planeta, sendo destaque em algumas categorias, tá? A gente pode observar o quê? Para além desse favorecimento, né, do que é peraí, gente, só um minuto. Tô me ouvindo? Tô me ouvindo? Tô me ouvindo? Nossa, gente do céu. Acabei de ver que aqui onde eu botei o fone tinha uma parte meio solta e eu fiquei, nossa, morri de medo de não estar o fone pegando. Mas enfim, eu carquei melhor aqui, voltei e vi que estava tudo certo. Enfim, voltando, minerais metálicos no Brasil com B maiúsculo e no mundo. O Brasil, por ter esse favorecimento dessa formação do nosso território nacional, de, lembra? Lembra? Terrenos cristalinos, além de ser a maior parte formado por terrenos cristalinos, a gente tem uma dimensão continental,
tudo isso favorece que o Brasil tenha, né, dessas maiores reservas naturais de minérios do planeta. Aqui eu trouxe 3 elementos, né, que a gente referência em produção, extração, exportação e tudo mais, que é o ferro, né? A gente, quando se trata de ferro, o terceiro maior produtor do mundo, perde para a China, que é o primeiro, e para o segundo lugar, que eu não lembro qual é. Eu acho que talvez seja a Rússia, Canadá, Austrália. Vou ficar devendo quem é o segundo, gente. Mas enfim, bauxita, a gente é o terceiro maior, sendo a Austrália o primeiro. E manganês, a gente é o quinto maior, e a África do Sul é o primeiro. Tá? Aqui, ó, uma observaçãozinha aqui, é que as jazidas de minerais metálicos são encontradas em terrenos cristalinos do período proterozoico da era pré-cambriana, que representa 4% do território nacional. A gente já disse isso aqui, mas é sempre bom ressaltar, tá bom? Aqui, ó. Países como o Japão, com o J maiúsculo, Islândia, Nova Zelândia, com o Z maiúsculo, e territórios como o Havaí, são todos formados por rochas vulcânicas, geologicamente recentes. Ou seja, isso quer dizer o quê? O que é ser formado por rochas vulcânicas? Coincidentemente, ou não, né, gente? O que vocês acham? Todos esses países citados aqui são ilhas. Ou seja, isso aqui é muito interessante. Eu lembro quando nossa, desde que eu me conheço por gente, eu já, né, fui indo para outros lados da força que não seguia essa área de humanidades. Mas eu lembro quando eu era criança, eu vi que é uma manchete bem sensacionalista, mas que não deixa de ser mentira, né? Ela é bem atrativa aos olhos, mas que era que o quê? Como o Japão está sempre em crescimento, como as fronteiras do Japão sempre aumentam. Por quê? Por ser formadas por rochas vulcânicas. A cada derramamento de lava no Japão, essa lava se consolida, se agrupa e você adiciona um novo pedaço de território. E isso é, né, isso é o que resulta da formação de tudo isso aqui, gente. Tipo assim, o Japão é uma ilha porque houve um derramamento vulcânico, aquilo ali ficou e aí surgiu o Japão, tá bom? Mas enfim, por serem rochas vulcânicas, né, a consequência disso é ter pouquíssimas reservas de minerais metálicos. Lá, vou voltar no primeiro slide de novo. O que acontece quando é isso aqui, ó? Quando é isso aqui, gente, você vai ser forte em solos férteis, tá bom? Você não vai ser conhecida, né, por ter uma reserva de mineral metálico gigantesca, tá bom? Aqui, ó, minerais metálicos no Brasil, aqueles 4% que a gente já citou, e à disposição disso aqui eu trouxe 5 lugares que são referências nessa extração de minerais dentro dos nossos limites fronteiriços. O primeiro é a Serra dos Carajás, que representa a maior reserva de minério de ferro do mundo, tá? Isso no complexo Grande Carajás, que foi instalada desde a ditadura militar, tá bom? Qual que é a dinâmica dessa Serra dos Carajás? Como que é feita essa extração né? Como que é distribuído esse ferro para o resto do Brasil e do mundo? Você vai ter as áreas de produção dentro desse complexo Grande Carajás, na Serra dos Carajás, no estado do Pará. Aí você vai ter uma estrada de ferro, onde esse ferro que é captado aqui nas áreas de produção vai ser levado e aqui vai ser distribuído. E distribuído como? Através do porto de Itaqui, que fica no Maranhão. E a partir daqui, né, a partir dessa estrada de ferro que leva até o porto, e do porto vai ser exportado, né, para os maiores parceiros comerciais do Brasil, né, que eu trouxe 3, mas aqui ele vai ser exportado, esse ferro, principalmente para Japão, China, Estados Unidos e União Europeia, tá bom, gente? Aqui, ó, uma outra localização fortíssima desses minerais metálicos, tá? Que é o quadrilátero ferrífero, que todo mundo já ouviu falar, né? É a área mais antiga e de maior produção de minério do Brasil, ó. Não é a maior, tá? Mas é a que mais produz, tá? A área mais antiga, a gente já sabe, quadrilátero ferrífero, localizado no estado de Minas Gerais, tá bom? Uma área de ocupação anterior à da Serra dos Carajás, né? Isso aqui é explorado,
Cidade de Ouro Preto fica aqui dentro desse quadrilátero ferrífero. A gente sabe que isso aí, desde o período da abolição da escravidão, isso aqui já era uma referência em localização e extração de ouro e entre outros minerais metálicos, tá? Outra questão importante que a gente tem que trazer, bastante atual, isso pode né, cair nas questões vestibulares, é que foi aqui que houve o desastre tanto de Brumadinho quanto de Mariana, tá? Voltando a falar dessas questões, né, de ser a área mais antiga, do quadrilátero ferrífero e tudo mais, eu já falei isso para vocês, mas, né, foi a maior, eu acho sempre importante ressaltar, foi aqui que proporcionou a maior fonte de ascensão social na época do Brasil colonial, tá? Impulsionador principal do setor industrial nas Minas Gerais, sobretudo o segmento cirúrgico. Aqui a gente vai ver como que funciona essa dinâmica no quadrilátero ferrífero. Existem duas, ao contrário do que é na Serra dos Carajás, aqui você vai ter duas destinações principais, né, tanto para o mercado interno quanto externo. Aqui a gente vai dar uma elucidada de como que funciona isso. Vai ter área de produção, tá? Você vai tirar os seus minerais aqui nas jazidas localizadas no quadrilátero ferrífero, você vai poder ter duas destinações. Ou você vai utilizar a estrada de ferro Vitória Minas, tá? Que vai destinar esse ferro para o Porto de Tubarão, localizado no estado do Espírito Santo, e a partir do Porto de Tubarão, isso aqui vai ser exportado para o mundo todo, tá bom? Ou você tem a opção, tá? Dessa utilização desse ferro no mercado interno. Como que vai ser feito isso? Você vai produzir, você vai tirar o seu minério nessa área de produção do quadrilátero ferrífero. Através da Estrada de Ferro Central do Brasil, você vai destinar isso para os polos tecnológicos do Brasil, que a gente sabe, né, quando a gente estudou regionalização, se encontram na região sudeste, e através da Estrada de Ferro Central do Brasil, ao levar isso para os polos tecnológicos e tudo mais, você vai abastecer com esses minerais retirados do quadrilátero ferrífero, principalmente as siderúrgicas da região sudeste, tá bom? Aqui a gente vai falar a Serra do Oriximiná, tá? Localizado no estado do Pará também, fica ali no Vale do Rio Trombetas, aqui nessa serra, aqui nessa reserva, onde se constitui a maior reserva de bauxita do Brasil e a área também de maior produção do nosso país. Aqui, ó, eu achei importante ressaltar o que? Bauxita, todo mundo fala bauxita, 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 qual que é a importância da bauxita? A bauxita mais a eletrólise é igual ao alumínio. Ou seja, a bauxita é um material, o alumínio é composto de bauxita, uma bauxita tunada, uma bauxita com questões em cima, aí, uma bauxita com uma dedicação enorme e muita energia elétrica em cima, né, que vem através dessa eletrólise, você vai formar esse alumínio aqui, tá bom? Aqui eu trouxe esses parênteses na eletrólise, e o que que é essa eletrólise? Isso aqui é muito importante para a gente entender isso aqui, ó, tá? Enfim, a eletrólise é o seguinte, você vai enriquecer isso, você vai trabalhar muito em cima dessa bauxita, e ao fazer isso, você demanda muita eletricidade, muita eletricidade, isso aqui é muito caro para ser feito, tá? Por isso que o alumínio é um material que tem um valor econômico agregado em cima bem interessante. Enfim, ao você fazer isso, você ter esse gasto altíssimo de eletricidade, as pessoas fazem de tudo para quê? Para baratear o custo, né? Baratear essa produção desse alumínio. Como você precisa de energia elétrica, você está num vale de um rio, né? Desse rio Trombetas, o que você vai fazer? Uma hidrelétrica. Isso aqui, né? Ter por perto essa maior reserva de bauxita do Brasil foi a consequência disso foi a hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins, tá? Essa hidrelétrica que tem um potencial altíssimo de geração de energia, né? A gente sabe que ela é comparável a Itaipu, tá? Talvez, né, Itaipu produz mais, mas ela tem um potencial hidrelétrico ainda maior, tá? Mas é por conta disso aqui, tá bom, gente? Se não tivesse essas reservas de bauxita, isso aqui não teria motivo, não teria porquê, tá bom? Outro local que é já foi, né, por muito tempo uma reserva muito importante, foi da Serra do Navio, no estado do
Amapá. Aqui tinha também uma enorme reserva de manganês, só que isso aqui hoje tá zoado. A gente exauriu as reservas, né, dessa localização por conta dessa falta de planejamento. Não houve um planejamento sustentável, não teve uma, né, não digo sustentável ao ponto de, ai, vamos aos poucos porque ela consegue se reconstituir. Não, porque a gente sabe que a era geológica, principalmente desses minerais, é totalmente diferente da nossa. Mas é uma coisa tão, sabe, que aquilo, né, tornou-se viável e logo deixou de ser em um curto período de tempo, tá bom? E isso tudo, a maior parte do que era extraído daqui, a gente pode ver que era exportado também, tá, gente? Aqui, a gente vai falar do maciço do Urucum, localizado, né, no que eu imagino que seja, no que eu imagino que esteja no estado de muitos que me ouvem, não sei se é a maioria, mas, enfim, que é o maciço do Urucum, localizado no estado do Mato Grosso do Sul. Aqui, assim como Serra do Navio, a gente vai achar uma enorme reserva de manganês. Isso aqui, esse maciço do Urucum, é situado na zona rural de Corumbá. Principalmente tem mais de uma reserva, mas tá, a gente pode aglomerar desse jeito, tá? Esse maciço do Urucum é datado do período neoproterozoico, tá? Que é de 800 a 500 milhões de anos, tá? E isso aqui, esse maciço do Urucum, ele está num crescimento, tá? Principalmente depois de 2017, com a maior demanda mundial de ferro. 2016 não foi um ano muito bom para quem dependia do maciço do Urucum, por exemplo, tá? Uma característica dessa localização, dessa jazida e dessa localização, tá? Acho que eu vou usar essa palavra assim, que é o maciço do Urucum, é que em decorrência da infraestrutura deficiente, né, você não tinha o ao redor, tá, condições tão favoráveis, né, essa estrutura deficiente, que é principalmente a ausência de uma estrada de ferro para ligar o que era extraído para outros lugares do Brasil, não foi atingida a capacidade máxima de exploração dos recursos. E agora, né, com desenvolvimento, com planejamento, com, né, investimento, a gente tem uma maior importância do que vem de extraído do que vem dessa região aqui no cenário nacional, tá bom? Como eu disse, isso aqui, ó, a ausência de estradas de ferro que ligava, né, esse manganês para, principalmente para a região sudeste, fez com que ele fosse um lugar que tem, né, reservas bastante substanciais, não ter sido tão, não ter havido uma dedicação tão grande em cima quanto houve em outras regiões. Tá bom? Aqui eu trouxe um pedaço de uma reportagem que eu achei que exemplifica bastante isso aí. Ó, a recuperação do setor começou a ser sentida em janeiro de 2017. Esse setor de extração mineral, tá, gente? Sobre o setor desse comércio de recursos naturais aqui. Tá? Começou a ser sentido em janeiro de 2017 e já em dezembro, né, de 2017 deu sinais de aceleração de crescimento ao se incluir entre os 10 principais itens da balança comercial do Estado do Mato Grosso do Sul. Tá? Isso aqui não era, portanto, a gente sabe que, né, ainda que o estado de vocês aí não seja muito conhecido por isso, mas logo durante esse ano, a partir de 2017, isso aqui logo foi se inserindo e a tendência é que isso aconteça cada vez mais, né, enquanto isso aqui for viável, enquanto você conseguir extrair esse manganês da região, tornar-se uma fonte de renda, que ele tem uma participação cada vez maior nessa balança comercial do estado do Mato Grosso do Sul. Tá? O minério de ferro é o sétimo produto no ranking das exportações do estado do Mato Grosso, atrás somente da soja em grão, da celulose, da carne bovina, do açúcar, do milho e dos frangos. Tá bom? Então aqui a gente consegue ver enquanto que isso aqui se consolida cada vez mais como um produto, né, que está sendo incluído, né, nessa balança comercial do estado do Mato Grosso do Sul. Com isso, gente, esse era o meu último slide. Né, para a aula que vem a gente volta a tratar de. Opa, travou. Na aula que vem a gente volta. Opa. Para a aula que vem a gente volta a tratar da outra frente. Né, ainda que essa aula tenha sido, né, dessas questões mais físicas, a gente sempre não tem como falar de uma sem não falar da outra. Acabamos de falar de economia e tudo mais, da economia da região. E é isso, gente. Um abraço, fiquem bem.
Eu vou postar os exercícios que eu prometi no grupo, falei que os exercícios vão estar no Drive logo mais, mas eu achei melhor a gente dar uma esperada pelo fato de que muitos dos exercícios que eu achei, eu percebi que a gente precisava mais da aula de hoje para resolvê-los, tá? Então eu vou postar o exercício no Drive com o conteúdo que a gente vai ter hoje e os conteúdos que a gente teve hoje vai ajudar a gente a resolver os exercícios da semana passada e dessa semana também. E é isso, então, beleza, gente? Um abraço, fiquem bem, se cuidem todos. E é isso. Qualquer coisa, já sabem, vocês têm meu número, só me chamar. E é isso.